Olá, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa de gastronomia do Alto Tietê. Eu sou a chefe Carol Galindo e você vai cozinhar comigo no nosso Mistura Boa. Bora viajar pelas panelas! Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa muito fácil de se fazer, mas a gente vai fazer, claro, dando várias dicas para vocês não errarem. É uma sobremesa que a gente herdou, né, dos estados mais do sul do Brasil, mas que a gente vai fazer, a gente faz nas nossas casas tradicionalmente, e hoje a gente vai fazer ela um pouquinho diferente. Então a gente vai fazer um sagu com açaí e laranja. Então a gente vai cozinhar esse sagu bem soltinho, para não ficar aquele sagu lasanha, porque tem sagu que a gente come por aí que é quase uma lasanha do que um sagu, né? As bolinhas ficam grudadas e tal, então eu vou ensinar toda a técnica para vocês fazerem ele de uma maneira muito assertiva, para ele não ficar cozido demais, não soltar muito amido e não ficar todo grudado. E a gente vai fazer ele também usando essa fruta tão tradicional, esse preparo tão tradicional da nossa cozinha, que é a laranja e o açaí. Então a gente vai usar essas duas frutas para fazer uma sobremesa totalmente diferente e que vai agradar todo mundo, e também bem nutritiva, certo? Vamos aos ingredientes que a gente vai precisar para nossa receita. A gente vai usar aqui 3/4 de xícara de sagu, tá? A gente compra ele já pronto assim. Meia xícara de açúcar refinado, casca de laranja para a gente aromatizar o nosso sagu, alguma especiaria. Aqui eu tô usando zimbro, tá? Mas vocês podem usar cravo, canela, anis estrelado, alguma especiaria de seu agrado. Eu tenho 1,5 litro de água para cozinhar o nosso sagu. E aí aqui eu tenho aproximadamente 1,5 litro. Tem um pouquinho a mais aqui porque a gente encheu a jarra. De suco de açaí, fruta brasileira, nosso parceiro, que é um açaí super natural com baixo açúcar, tá? E laranja. Então a gente está usando aqui esses sucos de laranja concentrado que a gente encontra nos supermercados para ficar mais prático. Mas você pode fazer o seu suco de laranja também para nossa sobremesa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar no fogo o nosso sagu para cozinhar, mas a gente não vai cozinhar ele direto no suco. A gente vai cozinhar primeiro ele na água com açúcar, essa água aromatizada, tá? E aí, o que acontece? A gente vai colocar, tá vendo? Bastante água para cozinhar o sagu. Então, geralmente, o pessoal faz o sagu e um pouquinho de água, né? E aí que é o que dá o problema dele ficar todo grudado. Então a gente precisa ter bastante água para cozinhar o nosso sagu. Então coloquei aqui o açúcar, a água, vou jogar nossas bolinhas ali, certo? Neste primeiro momento. E vou aromatizar já essa água com açúcar aqui. Então já vou colocar aqui umas casquinhas de laranja, que a gente vai usar, né, na nossa produção para finalizar. E a especiaria, que aqui eu tô usando o zimbro, tá? Pode colocar cardamomo se você quiser, cravo, vai ficar a seu gosto. E aí, aqui, boa parte do processo já tá pronto. O que a gente tem que fazer agora é cozinhar isso sempre mexendo, tá? A gente não pode parar de mexer, porque o sagu,
ele é uma bolinha feita à base da mandioca, né? De polvilho. Então, o que acontece? Quando hidrata ela, se a gente deixa ela parada, ela vai grudar tudo lá no fundo. Então, a gente precisa cozinhar ela mexendo sempre para que ela absorva líquido como um todo, tá? Ela vai começar aqui, o açúcar vai derreter, vai criar uma caldinha meio grossa. Por quê? Porque ela vai soltar também um pouquinho do amido que tá dentro dela. E aí essa calda ela vai engrossar e vocês vão ver, tá? Enquanto isso a gente vai mexendo sempre, sem parar. Ó, gente, mexemos aqui aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? Vocês viram aqui, ó, que a calda, onde tá o sagu, ela começa a dar umas espuminhas, ó, engrossar, ó. Isso aqui acontece por conta do açúcar e por conta do amido que o sagu tá soltando, olha. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho, ó. Ela começa a ficar assim, ó, parecendo uma pérolazinha. No meio, ela ainda tá bem branquinha. E em volta, vocês vão perceber que ela já tá ficando transparente. Olha a textura mesmo do sagu, tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai aqui, neste momento, o líquido do açúcar e dessa calda já tá reduzindo. Então, a gente vai acrescentar o nosso suco de açaí com laranja. Esse suco ele foi batido assim, 200 gramas de polpa de açaí e uma jarra dessa de suco de laranja, tá? E aí, ó, tá vendo? A gente vai deixar aqui novamente isso aqui no fogo, cozinhando. E aí, de vez em quando, a gente vem e mexe, tá? A gente não pode parar de mexer. Ele vai ficar cozinhando aqui mais ou menos uns 20 minutos. Agora, como ele já hidratou bem no começo, agora ele vai ficar mais uns 20 minutos aqui cozinhando, tá? Nesse tempo aqui, a gente vai tirar quando ele tiver quase que totalmente transparente. O meinho dele a gente ainda vai deixar branco. O amido ainda cru. Por quê? Porque quando a gente tirar isso aqui daqui e levar para a geladeira para resfriar, ele vai continuar cozinhando, né? Então, qual que é o erro? As pessoas cozinham totalmente o sagu. Tira daqui quando ele estiver totalmente transparente. E aí, quando ele vai gelar, ele continua hidratando. E aí, quando você tira a sobremesa, ao invés ela tá a lasanha de sagu e não o sagu soltinho. Então a gente não vai tirar totalmente, a gente vai deixar o meinho dele lá branquinho, meio al dente. E quando ele terminar de cozinhar, ou terminar de esfriar, aí ele já vai estar no ponto de cozimento correto, hidratado da maneira correta e vai estar na textura agradável para a gente comer essa sobremesa, certo? Vamos deixar isso aqui cozinhando, pegando o ponto, vou organizar tudo aqui, a gente vai para o intervalinho e já volta para fazer uma torta invertida, uma torta diferente, super rápida, para vocês servirem junto com esse sagu aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Temperos, molhos, condimentos, tapioca, amendoim. Com certeza, você já deve ter provado algum desses produtos. E todos têm a mesma origem, Oishi. Uma fábrica com mais de 10 anos no mercado, que usa a tecnologia e o amor pelo que faz para trazer os produtos mais saborosos e fresquinhos para sua mesa. Com sede em Mogi das Cruzes, a Oishi tem um padrão de qualidade muito rigoroso. Nossos profissionais acompanham todos os processos, verificam o produto e os setores são bem higienizados
para garantir sempre o melhor produto artesanal. Para dar mais sabor e saúde para a sua vida, já sabe, escolha produtos Oishi. O seu espaço para eventos, festas, hospedagem e ecoturismo é o Cantos da Mata. Ele fica em Mogi das Cruzes, mas a sua localização está repleta de natureza, cantos dos pássaros, comida boa e tudo o que você precisa para ficar em contato com a natureza. E nada melhor do que viver essa experiência se hospedando aqui, não é mesmo? Eu estou aqui em um dos 8 apartamentos aqui do prédio principal, super espaçosos, que acomodam de 2 até 4 pessoas. Mas o Cantos da Mata tem outros tipos de hospedagem também, para você que quer ter mais contato com a natureza. O Cantos da Mata também tem 6 eco-suítes, suítes em containers para 2 pessoas cada. Além disso, se você quer uma experiência de acampamento, tem 2 cabanas flutuantes para 2 pessoas cada e também 4 cabanas na mata, olha que legal, que acomodam de 1 até 3 pessoas. Tá esperando o que para vir conhecer o Cantos da Mata? Acesse os telefones ou as redes sociais que estão aparecendo aí para você e venha desfrutar dessa maravilha e toda a infraestrutura que o Cantos da Mata pode te oferecer. Voltamos então, a gente vai começar a fazer a nossa torta. O Jefferson tá aqui me ajudando. Ele sempre me ajuda, na verdade, mas agora ele tá dando a sua beleza para nós aqui no programa. Continuou mexendo o sagu ali para ele não grudar, tá? Ele demora um pouquinho, lembra? Uns 20, 25 minutos para poder ficar no ponto. Enquanto o Jefferson tá mexendo, a gente vai focar aqui, vamos fazer a nossa torta invertida. Então, essa receita ela é uma receita muito prática para um petisco, um lanche da tarde. Ela é uma torta invertida. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez na vida da tarte tatin, que é uma torta francesa, que a massa fica embaixo e as maçãs ficam em cima. A gente vai usar a mesma técnica, só que vai fazer uma torta salgada. Então a gente vai fazer uma torta usando tomates e nabo, tá? Então, quais os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa torta? Aqui eu tenho aproximadamente meio quilo de tomate, que a gente cortou ele assim em pétalas, cortamos grandes, tá? Temos um pacotinho aqui desse nabo em conserva, aqui da Senche, que é a nossa parceira aqui do programa. Eu tô usando esse nabo amarelinho, que ele tem um corante, mas vocês podem usar o tradicional, pode usar esse que tem missô, tá? Azeite, alho e tomilho para aromatizar. E aí a massa, a gente vai usar essa massa folhada que a gente compra pronta, tá? Então a gente vai precisar de um pacotinho desse de massa e as forminhas para poder montar a nossa tortinha e levar para assar, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, colocar azeite na panela. E a gente vai dar uma pré-cozida nesse tomate, para ele não soltar tanta água lá no forno, na hora da massa. Então eu vou colocar aqui o azeite, vou colocar os dentes de alho inteiro, assim mesmo, tá? Para aromatizar esse nosso azeite. O tomilho. Vai espirrar, cuidado aí, Jefferson. E aí agora a gente vai colocar esse tomate para ele começar a pegar um calor aqui, tá? Na nossa panela. Vamos lá. Fogo alto.
E vou temperar isso aqui com um pouquinho de sal. Deixa eu pegar aqui já. Só um pouquinho de sal para ajudar a soltar um pouquinho o líquido desse tomate. E aí a gente percebe que já começa a ficar aqui, ó, no fundinho, um suquinho do tomate, né? Um caldinho desse tomate que tá recebendo calor, tá? Esse é o processo que a gente quer fazer aqui agora. Vou colocar o nabo junto deste tomate aqui. E pronto, só deixar ele pegar um pouco mais de calor. Enquanto isso a gente vai arrumar as forminhas pra gente poder montar a nossa torta na forminha, tá? Ó, gente, vamos lá, só pra vocês verem aqui. Aqui, eu não quero que o meu tomate ele desmanche aqui. Aqui eu quero que ele comece a pegar calor, pegar esse temperinho, tá? Mas ele não pode desmanchar, então você vai perceber que ele vai começar, ó, a soltar a pele aqui. E vai começar... Nesse ponto, a gente sabe que ele já recebeu calor suficiente, já chupou esse azeite aromatizado. Então aqui eu já desligo e vou montar as nossas tortinhas invertidas. Então, qual que é a técnica aqui? A técnica é eu colocar o recheio embaixo e a massa em cima, tá? Quando eu vou levar para assar. Quando eu tirar do forno, eu vou tirar virando. Então o recheio ele vai estar aparente, tá? Então a gente vai sempre tomar cuidado na hora de fazer a montagem para não colocar de qualquer jeito os tomatinhos. Então eu vou colocando aqui arrumadinho, tá? O tomate e o nabo para ficar visível na hora que a gente desmontar a nossa massinha. Encho bem a forminha. A gente encheu bem aqui. E aí agora a gente vem com a massa folhada. Como que a gente vai fazer aqui com a massa, ó. Pego o quadradinho da massa. Coloco aqui, ó. Sobre a forminha. E aí eu dou uma apertadinha aqui, ó, pra marcar essa borda. E aí depois eu venho com a faquinha e corto, tá?
Vamos fazer essas 3 e eu já mostro pra vocês. Agora aqui, ó, eu venho e corto esse excesso de massa, tá? Quando ela for pro forno, ela vai dar uma encolhida e aí ela vai ficar na base da torta da forma aqui pra dentro, tá? Olha lá. A gente faz assim e aqui no meio a gente faz uma cruzinha, um cortezinho em cruz na massa também, para vazar o ar que vai dar do derretimento desse tomate lá no forno, tá? Ó. Cortamos o excesso da massa. Então aqui, ó, a gente faz a cruzinha no meio para vazar o ar de dentro. Eu vou só terminar esse daqui e a gente já volta para levar no forno e mostrar para vocês, tá? É rapidinho. Restaurantes mais tradicionais de Suzano está em festa. Eu estou falando do restaurante Pague Pouco, que está comemorando 25 anos de história aqui na nossa cidade. Mais do que isso, levando para você, amigo cliente, qualidade com preço justo. Nestes 25 anos de história, reformamos, ampliamos e hoje contamos com 700 metros quadrados para melhor atendê-los. Atualmente servimos mais de 30 pratos quentes e 30 pratos frios, sempre mantendo a qualidade e o comprometimento de preço justo, além de gerar 30 empregos diretos e mais de 100 empregos indiretos. Diante de tudo isso, eu só posso pedir a vocês uma salva de palmas ao nosso querido casal Walter e Marisa Oliveira, que são os protagonistas desta história. É sempre um dia de festa quando se recebe um amigo aqui no restaurante Pague Pouco. Você sabia que você pode ter seu próprio negócio de forma fácil, com pouco investimento e vendendo um produto que todo mundo gosta? Isso é possível sim, e com açaí fruta brasileira. É assim, com um carrinho de açaí vendendo um produto de altíssima qualidade e super conhecido, você tem uma oportunidade de negócio única. Sabe por quê? Porque o investimento é baixo, logo a lucratividade é alta, a clientela é garantida, é de fácil locomoção e o principal, o cardápio é super variado. É açaí, gelato, iogurte grego, creme de cupuaçu e muitas outras opções, cada uma melhor que a outra. Então não perca tempo, essa é a oportunidade que você precisava para ter seu próprio negócio. Ah, em lugar assim de alta rotatividade, como parques, clubes, a chance de sucesso é garantida. Açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Voltamos então, as nossas tortinhas estão aqui, montadinhas. A gente vai levar ela no forno, pré-aquecido 180 graus. Por quanto tempo? Até ela dourar, você perceber que a massa ela tá douradinha e tá sequinha, tá? Não precisa pincelar ovo, não. A gente vai vendo o ponto de cozimento dela no olho mesmo lá no nosso forno, certo? O sagu aqui, Jefferson, brigadão. Jefferson ajudou a gente aqui, ó. O sagu, vou mostrar pra vocês o ponto certinho. Deixa eu pegar uma colherzinha, ó. Ele fica ainda com líquido. Ai, Jefferson, toma. Ele fica ainda com líquido, ó. E a bolinha no meio,
ela não fica 100% transparente, tá vendo? Ela ainda fica ali uma pérolazinha lá no meio, branquinha. Então esse é o ponto, tá? A gente vai agora desligar, vai colocar nas taças e vai levar para gelar. Enquanto ela gela, ela termina de dar esse cozimento lá do meinho do sagu, tá bom? Então aqui, ó, a gente coloca, pega com a concha mesmo, com suco ainda, tá? Pra gente poder ter líquido e espaço para ela gelar e engrossar. É isso aí. Aí a gente leva na geladeira, leva isso para assar e já volto mostrando para vocês o resultado final, tá bom? É rapidão. Voltamos e a nossa sobremesa já ficou na geladeira, a nossa tortinha já assou e aí eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Vamos lá para a sobremesa primeiro, ó. O sagu, o ideal é vocês deixarem 24 horas na geladeira, de um dia para o outro, tá? Mas aqui ele ficou menos, umas 3 horas, e aí eu já vou mostrar para vocês mais ou menos o resultado que eu quero, tá? Aqui, ó, vocês vão ver que ele tá... lembra que a gente colocou ele na geladeira? As bolinhas, elas não estavam totalmente transparentes e no meio dela ainda tava branquinho? Então olha aqui como ela já tá, ó. Ela já tá toda roxinha, escura, ó. Ou seja, ela já cozinhou por total, tá? E aqui ele já tá geladinho, já tá bom para consumir. Quem quiser, pode deixar 24 horas, que daí ele vai ficar mais firme. Mas mesmo assim ainda vai ter bastante creme, ó. Esse creme aqui, ó, que tá escorrendo, é o que eu quero, tá? Ele junto com a bolinha que vai dar o sabor legal pro nosso sagu. Geralmente, o sagu com vinho tinto se serve com um creme branco, um creme de leite condensado ou um chantilly. Aqui, como a gente tá fazendo ele um pouquinho mais saudável, um pouco diferente, é mais frutado, né? Tem bastante laranja, o açaí. Então a gente vai colocar só uma rodela de laranja, igual tá aqui, tá? Ó. Então a gente corta aqui a rodelinha da laranja. Pode ser até uma laranja menor, tá? Essa aqui é uma laranja Bahia. Pode ser até uma laranja que você tem aí. Daí a gente vai dar um corte pelo meio dela aqui, assim, ó. Do meio para baixo. A gente vai abrir, tá? E esse miolinho do meio aqui vai segurar para essa nossa fatia não abrir totalmente. E aí a gente vai e encaixa aqui na taça. Tá? E aí ela já tá pronta, já tá finalizada. Certo? Vamos guardar ela aqui que eu já vou experimentar. Já tô salivando para experimentar essa sobremesa. E aí agora a gente vai finalizar a nossa tortinha, que eu vou mostrar para vocês o ponto que eu quero da massa, tá? Então, ó, vamos lá, só para vocês entenderem. A massa folhada, lembra que a gente cortou ela aqui, ó. Tá quente ainda. Tá quente. A gente finalizou, cortamos ela aqui com essa faquinha, não foi? Então, ela dá uma encolhida. Nessa que ela encolhe, ela fica perfeitamente dentro aqui da massa, tá? Dentro da cavidade da forma. Eu posso fazer essa torta grande, tá bom? Vocês comprem só a folha de massa folhada e coloco ela grande aqui, que também dá super certo. É só seguir a mesma técnica. Coloco todo o recheio embaixo, ponho a folha, aparo e faço um picotezinho no meio para poder sair o ar, porque senão essa massa ela vai inchar, vai ficar uma bexiga e ela fica feia, tá bom? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma faquinha em volta, só para soltar essa lateral dessa massa. E aí agora é a hora que a gente reza, né? Pra ver se tá tudo certo, se tá tudo bem. Que é uma torta invertida, né? Então vamos lá. Vamos virar ela aqui no nosso prato.
Deixa eu apoiar o prato aqui, né? E vamos soltar aqui a nossa tortinha. Olha lá, que bonitinho. Então ela fica bem apresentável, tá vendo? Ó? O nosso nabo, tomate bem cozido, a massa crocante. Então ela tem todos os elementos aqui para um belo petisco. Pode ser ter usado até para copa agora, hein? Para quem for fazer alguma coisa na copa, não quiser muito trabalho, vai lá, compra os recheios aí, esse nabo lá da Senshi, coloca aí o tomate e rapidão você tem um belo petisco para servir tomando uma cervejinha, até um vinho combina aqui, tá? Um saquê, ó, azeite e prontíssimo. E sem falar que é vegetariano também, né? Então aqui a gente não tem a proteína animal. Cai muito bem para quem quer uma torta aí e não come proteína animal, certo? Perfeito? E agora? Agora é a hora de provar. Vamos lá? Vamos ver aqui a nossa tortinha. A massa é crocante, o recheio macio. E é isso que a gente quer, tá? Olha lá. Gente, quem nunca comprou esse nabo em conserva, compra pra vocês verem. A conserva deixa ele um pouco doce e azedinhos lá no final, sabe? É bem gostoso. O tomate também, ele tem acidez e ele fica cozido, fica quase doce. E a textura da massa é bem gostoso. Não é uma torta totalmente salgada. Então, vocês vão provar, vocês vão ver como ela é. Ela é bem gostosa e bem macia. Só faltou a cerveja aqui agora. A produção tem que providenciar aí uma cerveja ou um vinho, alguma coisa a próxima vez, né? Porque senão é perfeito. Perfeito para a Copa do Mundo, gente. Para petisco de Copa do Mundo, hein? Aproveita essa dica. E agora aqui, nosso sagu. As bolinhas não ficam grudando no dente, tá? Eles podem comer tranquilo e depois conversar com as pessoas. A laranja, o açaí, fica muito frutado. A gente põe na boca esperando uma sobremesa doce, né? Porque sagu é muito doce. Mas esse aqui fica bem equilibrado, fica bem gostoso, bem frutado mesmo. Vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar de experimentar isso, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Mandem pra gente sugestões de receita que vocês querem que eu faça, as dúvidas que vocês têm na cozinha. Eu tô aqui para ajudar vocês nesse sentido, gente. Então, entra lá no portal da Rede Alto Tietê, comenta lá, manda pro pessoal, que o pessoal me manda e a gente providencia a receita aqui, tá bom? Até a próxima com mais mistura boa para vocês. Tchau, tchau!